Hércules Veloso Cordeiro, Evecos. Ele chamava Hércules Veloso Cordeiro. Hércules, o nome dele, Hércules Veloso Cordeiro. Evecos. O nome dele é Hércules, né? Um nome forte demais. Hércules. E foi um Hércules mesmo. Pode começar? Pode. Bom, hoje eu vejo criticamente o Evecos como autor de uma obra solar. E há vários elementos na obra dele que nos remetem a esse conceito de artista solar. O uso temático do próprio Sol, do girassol, são temas recorrentes, né? O uso predominante da cor amarela. Ele usou elementos de brilho, como o próprio vidro estilhaçado, que reflete o sol. Ele usou papel laminado de cigarro, que usava antigamente, e são elementos, então, que refletem a luz solar. E ele também foi um artista solar no sentido do alcance que ele teve de construir uma obra de vanguarda, uma obra que pode aterrissar em qualquer museu do mundo. E isso ele fez em Divinópolis, nos anos 60, nos anos 70. Então ele sempre teve uma postura de vanguarda. Ele teve esse olhar solar dentro da própria arte. Por exemplo, ele usou materiais sem durabilidade. Ele usava caneta Bic, ele usava a folha desidratada que ele mesmo punha nos livros dele, nos cadernos dele para secar, né? Ele usava lápis de cor, ele usava a canetinha hidrográfica, e mesmo em relação ao suporte, ele usava papel de cigarro, ele usava caixinha de fósforo, ele usava sucata de madeira e pigmento de vegetal. Então, ele não se preocupava com a durabilidade do material, do suporte, e a questão era buscar um resultado. Ele queria uma expressão através do uso desse material, uma expressão estética. Carlos Ramírez, que eu não lembro quem que é.
anterior a quem? Ah, tá, uma gravura em metal, ó. Fantástico. O anterior a quem? O anterior ali é da, acho que é Yolanda Sul. Esse aqui acho que é Yolanda Sul, deixa eu ver. Tem autoria. Não, Valquíria. Acho que era aluna da Yolanda Sul. Não, mas você ficava gravando tudo, não precisa? Solange Fleury, ganhou o Salão de Artes Plásticas, Geraldo Pasqualino. Esse aqui é a Julieta, filha da Maia Borkovski. Ela mora lá em Belo Horizonte, sem referência. Isso aqui é reprodução. Coisa de... Olha, outro Valdir Caetano. O Valdir Caetano tem quadro demais. Ele vendia quadro, aqui até desenho do Aristides tem. Olha, vamos ver hoje. Desenho do Aristides? Será? Ah, mas ele está tão embalando. Não deixa. Ele tá sem fita, ele está aí colando. Não deixa. Uhum. Gente, Valdir tem coisa demais. Ele vende tudo. Valdir é um comerciante. Ah, esse aqui que é interessante. Ótimo tem encontrado. Foi o tal Salão de Artes Plásticas, o último ano de vida do Everest que ele participou. E os artistas fizeram um movimento contra a Secretaria de Cultura. Aí fizeram uma exposição no Estrela do Oeste, reuniram mais de 100 artistas plásticos para fazer um movimento contrário a isso aqui, ó. E o Everest participou desse, porque ele precisava de dinheiro e esse aqui dava prêmio. Aí ele escreveu uma obra, sabe? E aí quando foi o outro salão dos artistas rebeldes contra a prefeitura, os artistas não queriam deixar o Everest participar, não. Ah, é? Pessoal, quem participou do da prefeitura não participa com a gente, não. Ou é lá ou cá, entendeu? Eu participei dos dois. E o Everest não participou, não? E comigo eles não enfesaram, não. Tá dando bem? Ou tá dando reflexo? Você quer que mude de lugar? Não, tá, pegou bem. Ou aqui, ó, quer ver? Eu conheci Hércules Veloso Cordeiro no final dos anos 60. Hércules, nessa época, frequentava todos os movimentos culturais de Divinópolis, como ouvinte, como visitante. Nessa época, ele pintava pintura a óleo, fazendo cópia, ele ainda não mexia com desenho. Nessa época eu fiquei conhecendo e ele começou a frequentar meu ateliê. No meu ateliê ele começou a aprender a utilizar o grafite, o lapiseira, o pastel, a aquarela, a aguada, o bico de pena e várias outras técnicas que ele utilizou nos desenhos. Aí ele deixou de fazer cópias e começou a se dedicar mais ao desenho e a usar a criatividade. E Hércules, o nome dele, Hércules Veloso Cordeiro. Então no início ele assinava Hércules, depois ele começou a assinar Evecor no final, que era as iniciais, as duas primeiras letras de cada nome dele. Logo em seguida ele começou a trabalhar com Heraldo Alvim e Paduani na Capela Santa Cruz, no ateliê. E Oswaldo André de Belo e eu trabalhávamos na escolinha de arte embaixo do salão paroquial. Nessa época, por ele ter muito contato com os padres lá na capela, ele começou a assinar Evecos. Eu, interessado, perguntei: Hércules, por que você está assinando Evecos? Ele, é por causa do latim, é por causa da declinação do latim. Que eu saiba, ele nunca estudou latim, mas era muito engraçado. E ele passou a ser conhecido por Evecos, todo mundo passou a chamar por Evecos.
Este aqui é um dos 3 únicos retratos que ele fez. Esse retrato aqui é feito em cima de um xerox. Era uma técnica que eu usava na época e que ele aprendeu no meu ateliê. Além desse retrato meu, ele fez um segundo dele e fez um último retrato, que foi o meu, que ele fez poucos dias antes de falecer. Ele terminou esse retrato em bom despacho. Esse retrato hoje se encontra no Museu de Divinópolis, uma doação que a gente fez para lá. Vocês vão encontrar lá para gravá-lo. Tenho aqui também interessante algumas cartas dele, no período que eu estudava na Alemanha, na Europa. Ele sempre me escrevia. Tem alguma correspondência aqui que vocês poderão gravar. O traço dele é bem interessante e ele tinha mania de sempre escrevia, desenhava e colocava ideias ao lado. É bem interessante. Ele tinha uma alma de poeta. Pronto, né? Chega. Não tem mais nada não, gente. O meu primeiro contato com o Hércules, ele chamava Hércules Veloso Cordeiro. E ele estudava lá nesse colégio. E eu fui fazer uma palestra e levei poucos quadros para uma pequena exposição para ilustrar a palestra. Depois da palestra, ele aproximou-se de mim e disse que me elogiou pela palestra e os quadros também. Então ele disse que ele já estava fazendo alguns desenhos e queria assim aprender mais. Bom, eu ensinei para ele um pouco de perspectiva, os desenhos geométricos, alguma coisa assim pertencente à estética, né? Questão de harmonia, textura, fatura, linhas contrastantes, e ele misturava várias naturezas de materiais. Por exemplo, lápis de cera, ele conjugava com tinta nanquim. Tinta nanquim misturava com um efeito em tinta a óleo. Então ele era interessante nisso, essa coragem dele, sabe, esse atrevimento assim, que hoje é muito contemporâneo, mas na época isso era um defeito horrível, porque não podia se misturar. E outra coisa também, ele não escolhia superfície. Tudo que era desejável, tudo que era espaço, seja papelão, seja papel guardanapo, papel de seda, seja pano, ele fazia o seu trabalho. Ele já não queria, não interessava para ele aprimorar a figura humana. Ele queria a figura humana assim mesmo, retorcida, manchada. Ele não ficou muito tempo no ateliê que nós tínhamos na capela ali dos franciscanos, na rua Minas Gerais. Ele não ficou lá nem um ano, sabe? Como se diz, ele já estava pronto. Não quero nada, não quero tudo,
E prefiro não ter o seu poder também. Saber cheirar, se quero bem. Chegar mais perto, montar os planos, virar o verso de quem usar a ideia, querer fazer mover, torcer a verdade, a vontade de quem usar a ideia, querer fazer mover, torcer a verdade, a vontade de quem usar a ideia, querer fazer mover, torcer a verdade, a vontade de quem usar a ideia, querer fazer mover, torcer a verdade, a vontade de quem. Olha, a época tem 25 anos da morte dele, né? 27 que você falou, né? 25, né? Quer dizer, de 25 anos dessa data para trás, eu conheci ele durante alguns anos, que ele morreu em 80, né? 87. Talvez a década de 60, né? Quando tinha aqui aqueles salões de arte aqui todo ano e movimentava mesmo a cidade, tinha um grupo muito grande e do qual ele fazia parte como pintor, né? Que as exposições tinha eventos de poesia, musicais e ele era o pintor. Então eu conheci o Evecos assim, pessoalmente, e toda a vida, porque eu sou daqui, sou filha daqui, parece que os pais dele também, os Cordeiro, né? Sim. Então eu conheci muito a família dele também, pessoas da família dele. Então quer dizer, ele é cria daqui, igual eu sou cria daqui também. E depois, à medida que ele começou a vender os quadros dele, ele sempre passava nas pessoas conhecidas, ele vinha aqui, vinha na Ênia, na Irene Amaral, e uma vez até emprestei algumas coisas minhas para uma exposição dele. E dos pintores daqui que eu conheci, eu acreditava que ele era incontestavelmente um pintor. Ele era pintor, né? E ele tinha admiradores assim importantes, como a Irene Amaral. Eu lembro dele falava, ele dá conta de fazer uma pintura metafísica, né? Então, era um pintor nosso, quer dizer que ele prometia realmente ser um ícone da pintura de Divinópolis, que a morte levou cedo, né? E as pinturas dele comoviam a gente, que eu acho que a função da arte é realmente a emoção, né? E a pintura do Evecos, ela trazia, a meu ver, ela trazia todo o sangue deles, as experiências dele, assim, as melhores e as mais difíceis, né? Os sofrimentos e as alegrias, eu acho que estão estampados na pintura dele. Dadas as circunstâncias da vida dele, eu acho que ele não teve chance de poder curtir a própria obra, né? Ele fazia e saía espalhando. Ou dava de presente, ou vendia baratinho, né? Vendia prestação para a gente. Ele não se incomodava com isso, não. Essa pintura aqui eu considero uma obra-prima, sabe? Ela é irretocável. E quando eu fiz o livro O Pelicano, eu procurando uma capa, procurando em gravuras de pintores e tudo aí, eu falei, meu Deus, eu estou com o Pelicano em casa, né? Que é uma figura hermafrodita, né? Que tem asas, é absolutamente, isso para mim é um Cristo, é um Cristo. Se eu falasse com ele, ele podia falar, não é isso que eu pintei, mas é porque é inconsciente, né? A pintura é uma obra do inconsciente. Mas para mim é a plenitude da... Então eu falei, o Pelicano é isso aqui. E foi de uma felicidade, eu queria que todas as edições do Pelicano saíssem com essa pintura. Eu não sei como que eu faço com ela, porque ela começa a descascar aqui, imagina.
Não pode de jeito nenhum, né? Mas, então, eu sempre percebi na pintura dele algo mais, quer dizer, de natureza profunda mesmo, metafísica, como a Irene, que na ocasião era nossa professora, dizia, né? Ele é um pintor metafísico. E toda pintura verdadeira tem que ser, a dele era, sabe? Não, não. A arte, a pessoa faz, a arte não tem finalidade, não. A gente não faz arte, eu pinto para isso. Pinto porque tem que pintar, canto porque tem que cantar, escrevo porque tem que escrever. Agora, este escrever, esse pintar e esse cantar, ele é um veículo, um instrumento, porque o que o pintor pinta? Ele não inventa nada, ele pinta a vida, a experiência da vida. É como Guimarães Rosa dizia, literatura é feita com a barriga, com as entranhas. Não é uma coisa bonitinha. A verdadeira arte, ela não é engraçadinha, nem bonitinha. Ela tem que expressar através da forma, que é a beleza, forma em arte é beleza, e na beleza você expressa tudo, a sua experiência humana, própria, pessoal. Por isso que a pintura dele não é igual a nenhum pintor. Se a gente entendesse de pintura, no meu caso, se eu entendesse, eu podia ficar, esse traço aqui tem conexão com, sei lá, Magritte, arranjava um pintor, porque ninguém nasce do nada. Quando você nasce no século XX, o que tem de pintor e de escritor e de cantor e de compositor atrás de você, então você não faz uma coisa do nada. Tudo isso é um conjunto que contribui para uma nova experiência humana e que vai ter outra forma, mas tributário de tudo isso que já passou, né? O Evecos é a mesma coisa, mas isso aqui é ele. É o sofrimento e a alegria dele, pessoa, Evecos. O nome dele é Hércules, né? Um nome forte demais. Hércules. E foi um Hércules mesmo na pintura, né? Então, é um tesouro para nós, de Divinópolis, né? Ter a pintura dele. Eu gostava muito do Evecos, senti demais a morte dele.
Vegos integra um grupo de artistas, grandes deformadores da realidade. O desenho acadêmico desdenhado investiram na criação da própria linguagem plástica, de onde emergem os estilos inconfundíveis à distância. No escuro brilham a escola GTO, Valdir Caetano, Celeste Brandão, Vegos. Hércules Veloso Cordeiro, Vegos. Ele criou este nome Vegos para a vida e a arte. Ele se criou, transformava em ateliê breves espaços domésticos em conflito, a paz dos bares, estúdios de artistas e casas de amigos, a rua e a praça. A próxima exposição debaixo do braço transitava pela cidade, muitas vezes vendida, perdida, refeita. A provisória vida ambulante, a entrega da vida ambulante à arte. Artista solar, na figuração do sol e na captação da luz nas cores, a par com áreas noturnas. A intertextualidade, eleita a técnica mista, atingiu profundidades para superposições de lixos franciscanos e de lixos urbanos, o sacro e o profano. A dramaticidade dos suportes fugazes, convites, pedaços casuais de qualquer papel, assim mantidos, folhas secas, papéis laminados de cigarro, páginas de missais, vinhetas bíblicas, caixas de fósforos, guardanapos. A durabilidade da obra é questionada. O traço da esferográfica contra o eterno nanquim, a caneta de cores de água e o chá contra pastéis e guachos franceses. As películas de cinema, o vidro moído, retalhos de veludo, o efebo louro desdobrado ao correr do tempo apaixonadamente. A palavra escrita quer desenhar cristos, cálices, anjos, seres imaginários, um homem suprimido do sexo, pelicanos, madonas, Clarice Lispector, o caipira, o toureiro conduzido pelo touro imponente dócil, o céu, o sol, os girassóis, a máscara, o ator. Composições oníricas e etílicas. Um artista neobarroco celebra a brevidade da vida e se suicida. Tem mais algum que encaixa aqui? Tem, né? Aqui outro Vegos, ó. Passou pela sua mão, você não viu? Não. Esse aqui nós vamos ter que rasgar o papel, tá? Rasgar não, uma vez a gente consegue descolar, porque a cola está tão antiga, ó, que ela já cedeu. Ah, mas eu estava te contando. Aí sabe o que eu vinha descobrir há pouco? Que justamente durante as duas exposições, naquele ano de 86, o Vegos estava internado. Foi o período que ele ficou internado. Ele foi internado do dia 4 ao dia 24 de junho. Então provavelmente nem ele, às vezes nem ele se inscreveu, alguém o inscreveu, não? No Salão dos Rebeldes? Não, no outro. Não, no outro foi ele, a inscrição era feita com antecedência, né? Dos Rebeldes, então ele não participou porque ele estava internado. É. Se ele tivesse... É.
não estivesse internado, se estivesse bom, ele teria aparecido. Talvez, Mesmo que seja pra- circulou um rumor que as pessoas não queriam não, porque ele tinha furado o bloqueio. Entendeu? Como se fosse uma greve. Uhum. Porque a ideia era todo mundo Boicotar. boicotar o salão da prefeitura. Aí por isso que fizeram um paralelo. Esse que dia depois a gente vai filmar mais detidamente, querendo. Só com a embalagem. Esse estava ali, não estava? Estava. Robert, esse menino hoje é advogado. Se é que não é promotor. Esse aqui é tela, não pode ficar encostado com coisa muito pesada, né? Senão rasga. Igual rasgado do Heraldo. Nossa, aqui tem dois juntos. Ó, mais dois Rebeccos, ó. Tá solto, viu? Aqui, ó, cara. Deixa eu ver. Olha aqui, você viu. Ah, tá. Ele estragou. Eu achando que era dois quadros. Eu tava achando que era. Você viu? Pessoal, são dois quadros, né? Não, é um só. Que droga, hein? É um, Sacanagem, estragado. é um só, mas que foi a cola que soltou. Vai ter que tirar a foto dele aí, porque se a gente puxar vai estragar mais. Não, Vai? não, ele tá solto. Tenta tirar? Não, ele tá solto aqui, quer ver? Ó. O vidro Ah, tá. Uhum. e o desenho. Uhum. Esse a gente pode pôr ali também, é um papelão na verdade. Uhum. Você tá filmando ou fotografando? Filmando. 86, ó. E ele é uma pessoa que, com uma criatividade assim, insana mesmo. Insana. Porque parecia que não cabia dentro dele o sentimento dele, e a expressão dele era muito dolorida, né? Eu não sei classificar o exército dentro da arte. Não sei se ele é surreal, né? Não sei. Para mim, ele daqui de Divinópolis é o maior pintor, a expressão máxima da pintura. Ele não tinha estudo, não tinha formação acadêmica, né? É claro que ele tinha assim, também convívio com grandes pintores, a amizade dele toda era com da arte, ele ia muito a Belo Horizonte, frequentava muito curso, mas ele nunca deixou técnica nenhuma interferir na criação dele. Parece que ele enriquecia mais a expressão dele quando ele via a diversidade de forma de se expressar na pintura. Ele apresentava assim, o que eu nunca vi em pintor nenhum. Aí vocês vão me falar se existe, não é isso aqui. Uma pessoa que trabalhou com uma quantidade de material que eu acho assim, enriquecedor, não cabia dentro dele, vai pintar num ladrilho que ele encontrou no meio da rua, né? Vai pintar numa folha de plástico, né? Caixa de fósforo, aquela miniatura mais linda, né? Então eu nunca vi. Você tem notícia de pintor que já aproveitou o material que estivesse à mão, né? As sucatas, né? Ele pintava, aproveitava tudo que estava à mão, ele via a beleza naquela forma, colocava o sentimento dele ali dentro, que tamanho fosse. Pequenininho, né? Às vezes ele tinha
Às vezes ganhava um pedaço de papel alemão, alguma coisa assim, ele ficava muito satisfeito, sabe? Material assim, bom para ele trabalhar, sofisticado. Ele pintava aquilo, ele achava que uma beleza, sabe? Ele pintar naquele papel nobre, como dizia, aquele papel nobre, veio da Alemanha, não sei quem trouxe e me deu esses aqui. Não é muito não, mas eu vou fazer muita coisa bonita aqui. E ele era alegre e angustiado. Ele era alegre e angustiado. Eu acredito que se vocês puserem assim, uma linha histórica, no quadro dele assim, uma linha histórica, vocês vão ver que é uma via sacra. É uma via sacra. Os ETs, assim, né, não tem... E tinha-se uma religiosidade muito grande, né? No trabalho dele, tem sempre essa paixão de Cristo, né? O sofrimento, o sangue. Nesse ponto, barrou. Né? Nesse ponto de levar linhas curvas, muito colorido, muito sofrimento, muita luz e sombra. Nisso o evento era barroco. Mas não só, né? Não só. Ele tem uma interpenetração de estilos que tornava o trabalho dele assim, quase que indefinido. A gente chamava ele de Quinho. O apelido dele lá em casa era Quinho. Porque era Hércules, então quando você é pequeno é tudo no diminutivo, né? Então para chamar Erquinho, aí a gente chamava de Quinho. E para nós ele era o Quinho. Ele ficava no quarto, eu lembro de onde a gente morava, tinha um quarto no quintal, um barracão, que era onde ele fazia os trabalhos dele. Então ele ficava o dia inteiro lá dentro, trancado. Eu lembro direitinho, era bebendo café, e fumando e pintando, o dia inteiro. E eu lembro uma característica que ele tinha, que ele ficava, como é que eu vou dizer, o dia inteiro ele ficava cantarolando assim, para dentro, e ficava o dia inteiro assim, cantando as músicas e tal, mas só no ram. Isso eu não esqueci também não. E lá dentro do quartinho, lá, pintando. Eu chegava lá, ele estava bebendo café e fumando e cantando. E era assim, diariamente. Enquanto a minha mãe, até quando a minha mãe era, né, estava viva, porque a gente, eu lembro que ela Cris, para! Cala a boca! Mas era dele. Ó, engraçado é o seguinte, eu já morava, né, em Belo Horizonte, trabalhava no banco. Ele morreu, ele suicidou, né? Ele tentou 3 vezes. A primeira vez ele tomou, como é que se chama? É um produto para limpeza, né? Aí a gente morava lá, foi quando a minha mãe foi para Belo Horizonte. E aí viu, levamos para o hospital, e fez lavagem estomacal, beleza. Aí a segunda vez foi a mesma coisa. Aí viram também e tal, levou para o hospital. E a terceira vez ele estava lá com meu pai, lá em Bom Despacho, foi quando ele morreu. Mas aí a minha mãe já estava na cama lá comigo, em Belo Horizonte. Aí ele tentou com a mesma coisa, com o mesmo produto para limpeza, só que aí ele colocou mais forte, né? E ele fez, aí quando eles foram ver, já tinha se passado assim, ele bebeu antes de dormir, aí passou-se mais de 8 horas, sei lá quantas horas, 12 horas, que ele não acordava, que eles foram lá e estava
Aí não deu tempo. Eles levaram para o hospital, aí já não deu tempo, a lavagem já não deu certo. E ele estava morando com meu pai lá, e eu acho que foi por causa do chão que ele perdeu com a minha mãe, porque quando a minha mãe foi atropelada, ele ficou sem chão. Ele era muito ligado à minha mãe, ele era uma pessoa muito sentimental, ele era uma pessoa assim, muito ligado nas raízes, na minha mãe principalmente. E eu creio que quando ele veio a falecer, que foi por causa, minha mãe tinha sido atropelada e eu a levei para Belo Horizonte para cuidar dela, eu e a Débora, a minha irmã. E ela ficou lá 6 anos na cama, sem saber quem ela era, e só na cama, demente. E nesse período ele ficou, porque ele ficava em Divinópolis com ela, eles moravam juntos. Então quando ela faltou, ele ficou sem chão. E aí eu não sei, talvez seja em consequência disso que veio a falecer. Penso eu, né? Não posso afirmar, mas eu acho porque tiraram o chão dele. É minha mãe que ele morava com ela, ela que compreendia ele. Ela era muito cúmplice dele, né? No sentido de amizade, não era só mãe e filho. Eu acho que a minha mãe entendia ele. E quando ela teve esse problema de que ela teve um acidente, ele ficou sozinho. Aí eu lembro que ele foi morar com meu pai morava em Bom Despacho, meu pai já era separado da minha mãe. Então, não sei, ele ficou perdido, sem lugar, E eu não sei, tem uma coisa da característica das obras dele, você pode olhar que toda obra dele tem um girassol. E esse girassol foi do início ao fim do Evercos, tem esse girassol. E esse girassol pode traduzir várias coisas que aí a gente tem que aprofundar e tal, né? Mas é uma coisa que isso aí às vezes eu fico pensando, o que ele queria dizer com isso? Porque eu também não compreendia ele, não. Ou muito pouco. Talvez o pouco que eu conseguia da minha proximidade com ele, que foi muito pouca também. Mas é um caso interessante na obra dele, que me marca bastante, é esse girassol. Quer dizer, porque um girassol ele está sempre para o sol, onde o sol então, ele está voltado, e isso quer dizer vida, para mim, eu entendo assim, né? Então aquilo ali eu acho que era uma coisa, apelação para viver, alguma coisa nesse sentido, não sei, né? É uma marca dele que me deixou assim, bastante... que me marcou, né? Na convivência que eu tive com meu irmão.
outras coisas mais. Pois se o sol foi você, pois se o sol pra longe de você, pois se o sol foi nascer em outros cantos, outros planos ver. Você se reconstrói com tintas e carenagens e outras coisas mais, muitas coisas mais. Pois se o sol foi você, pois se o sol pra longe de você, pois se o sol foi nascer em outros cantos, outros